nos assistem. Hoje nós estamos aqui na Memória do Físico conversando com uma aposentada muito especial, a Maria Auxiliadora Furlan Magri, a nossa querida Dora. Dora, em nome de toda a diretoria do Sinfiscal, nós gostaríamos de te agradecer, né, por você topar fazer esse bate-papo conosco, contar um pouco da sua trajetória, né, na Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, para que as pessoas realmente te conheçam um pouquinho, né, e seu legado fique aí para os novos auditores e auditoras que estão chegando e que chegarão, né? Sim. E assim, Dora, conta para nós, você nasceu onde, como é que foi um pouco da sua infância e da sua criação? Eu sou de Alfredo Chaves, né? Nasci no Distrito Sagrada Família, um distrito muito pequeno. E lá, gente, eu só conseguia estudar até o primário. Então, depois, quem podia ia para as cidades ou para Alfredo Chaves, para um lugar maior, né, para poder estar estudando e concluir os estudos. E aí, a minha mãe me enviou para Campo Grande, né, Cariacica, junto com meu irmão, para a gente poder estudar juntos. E aí eu tinha apenas 11 anos. E assim, no início foi muito difícil, porque eu sentia muita saudade de casa, né? Muita saudade da mãe, dos irmãos, do lugar, né? Onde eu nasci. Então, assim, foi uma época muito difícil. E você ficou na casa de quem, Campo Grande? A minha mãe comprou uma casinha bem simples, bem humilde, e a gente foi ficando lá. Depois de uns anos, foram os outros irmãos também, né? Mas eu que fui a mais nova de todas para lá. Então, às vezes tinha medo à noite, que meu irmão saía, eu ficava sozinha, né? Então, passei por vários problemas, mas no fundo, hoje, eu chego à conclusão de que valeu a pena. Valeu a pena porque eu tive que aprender, né? Muitas coisas sozinhas, ter a independência que eu tenho hoje, foi graças talvez a esse incentivo da minha mãe, essa coragem da minha mãe, né? Porque não são todas as mães que têm essa coragem, né? De enviar uma menina com 11 anos, né? Para um lugar distante, que na época a gente só se comunicava com cartas. Não tinha um telefone, não tinha um carro, então a gente só conseguia visitar a família em épocas especiais, nas férias ou algum feriado especial. Então, assim, foi uma época difícil, mas que a gente conseguiu, né, vencer. Como é o nome da sua mãe? A minha mãe, hoje, né, já é falecida, Olga Terezinha Pessari, uma guerreira, uma mulher, assim, de muito valor, sabe? Que ela educou, né, os 7 filhos, né, sozinha, praticamente, né, com muito trabalho, né, de banana, que lá é uma região de banana, então ela conseguiu estar formando os filhos, estudando, quase todos, né, com muito trabalho. E uma mulher à frente do seu tempo, Exatamente, né? Para poder enviar os filhos para outra cidade para estudar. Exatamente, ela foi assim, ela e alguns de lá, né, que conseguiram fazer isso. Então, ela estava sempre à frente, sempre procurando, né, fazer o melhor para os filhos. E uma mulher, assim, também de muita fé, muito religiosa, sempre, assim, com muita garra, muita força. Ela foi, assim, uma grande referência para mim. Eu tenho muito orgulho dela. E ela, com certeza, deve, em vida, ter tido muito orgulho de você. E onde ela estiver hoje, com certeza, ela ainda olha para você e também tem muito orgulho de você, né? Exatamente. Eu me sinto até, né, emocionada de estar relembrando tudo isso. Sim. E ali em Campo Grande, você fez o que hoje a gente chama de Fundamental 2, fez o ensino médio, né? Isso. E depois você foi fazer História na UFES? Isso, exatamente. Eu estudei em 2 colégios lá, né? Estudei também no IFES e depois entrei para fazer o cursinho no Salesiano. Que foi
onde você foi fazer a história na UFS depois do cursinho, né? Exatamente. E me formei e comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula na escola lá de Campo Grande, dava aula tarde e à noite e trabalhava, estudava de manhã. Já no período que eu fazia faculdade, que naquela época era mais fácil, era possível fazer isso. Tinha que entrar quando a gente estivesse no terceiro período, às vezes até antes, a gente já conseguia ir dando aula. Aí eu dei aula, no caso, nessa escola, né? Me formei e continuei trabalhando. Trabalhei lá 7 anos. Na mesma escola lá, na né? mesma escola, Polivalente de Campo Grande. E quando, assim, eu vi que ia ter o concurso da Fazenda, comecei a estudar, estudei sozinha mesmo, através de livros, né? E, graças a Deus, passei. Isso foi, né, em 1988. 84, desculpa, 84 foi o concurso, né? E aí eu fui chamada em 1988. E quando você foi chamada em 88, quando você começou a estudar para o concurso, o que te levou a estudar para o concurso? Você tinha noção da área que você estava entrando, as coisas que você teria que fazer? Naquela época eu era bem jovem, né? Eu tinha uns 22 anos, eu acho, quando a gente fez o concurso. E eu tinha um colega que era irmão mais velho dele, que explicou. Ele já era auditor fiscal na época, e ele explicou o que o fiscal fazia. E eu vi que eu tinha afinidades na área de economia, principalmente mexer com dinheiro, finanças. Aí eu gostei da ideia, porque eu dava aula, mas eu não era ainda efetiva. Embora já tinha trabalhado 7 anos, né, no mesmo local, mas eu não era efetiva ainda. Então eu estava buscando alguma coisa, né, mais efetiva. E aí eu resolvi entrar e fazer esse concurso. Passou em 84, foi chamado em 88, e para onde você foi? Na época, né, era esse o problema, né? Porque a gente tinha que sair e ir para um local distante, que era, né, os interiores, né? Uns um pouco mais próximos, outros mais distantes. E aí eu fui para Ibatiba, na época. Foram eu mais 3 colegas, né? Então nós fomos para lá, porque tinha, assim, uma proximidade de uma irmã minha que morava em Conceição de Castelo. Então achei que lá seria melhor. Foi por isso que eu escolhi lá. Falei, bom, pelo menos tem um parente lá, né? E um detalhe, eu já era casada, eu tinha 1 ano de casada. E meu marido era funcionário público também. Aí ele conseguia também transferir para lá. Então ele conseguiu se transferir para Iuna, que era lá perto, e eu fiquei em Ibatiba. Aí comecei a trabalhar nos postos no início, né? Mas não trabalhei muito tempo. Graças a Deus me chamaram para serviço interno, que, assim, para mim, né, eu achava que era muito melhor. E aí fiquei trabalhando na agência de Ibatiba. E como é que foi a recepção lá dos colegas mais antigos quando você chegou? Olha, foi muito bom. Todos acolheram a gente muito bem. O pessoal lá é muito acolhedor, né? Tinha o Djalma Gonçalves, né? O Djalma, que é meu amigo até hoje. Maravilhoso. Uma pessoa, assim, com um coração muito grande. E, assim, outros colegas, né? Os colegas que foram antes, que foram de 84, eles já, a maior parte, já tinham vindo para cá. Então, assim, não tinha tantos fiscais mais lá, né? Que antes eles moravam na República, inclusive lá em Ibatiba. Aí eles já tinham vindo, mas mesmo assim, né? Tinha o Sandro, que ainda trabalhava, o Eupídio, vários colegas, gente, tudo assim de primeira linha. E esse período eu fiz também bastante amizade lá, o povo de lá, um povo simples, mas um povo muito bacana. Fiz amizades, colegas também. Então, com o passar do tempo, eu já estava gostando de ficar lá. No início eu estranhava, né? Aí depois a gente vai se acomodando e aí, assim, já estava querendo ficar lá.
comprei até uma casinha lá e falei, vamos morar aqui. O clima era muito bom, só que aí começou, né, aquele papo que as agências iam fechar. E aí a agência de Batiba foi uma das primeiras escolhidas. Isso foi em que ano, você lembra? Foi em 1995. 1995. 94 foi a Copa, ainda estava lá, 95. Então nós ficamos lá 7 anos, tá? E aí, como a agência fechou, a gente tinha que vir para cá, né? Então aí foi aonde no início eu queria muito vir para Vitória. Foi que a gente veio para Vitória. E você veio para a sede? Para onde aí foi nesse momento eu fui trabalhar na agência de Vitória. Fiquei lá um tempo ajudando no trabalho com os processos, no serviço interno. E aí foi quando eu engravidei. Eu engravidei, inclusive, fazendo tratamento no posto fiscal. Eu vim para Vitória, fiquei uns meses aqui na agência de Vitória e logo em seguida resolveram fazer um rodízio. Aí eu fui para o posto de Pequiá. Aí fui para o posto de Pequiá e eu engravidei. Aí, como eu estava grávida de 2, estava passando muito mal, aí a Marlúcia, eu fui até ela, falei da minha situação, e ela, assim, uma pessoa muito generosa, muito bacana, ela tentou me ajudar da melhor forma. Falou assim, não, Dora, você vai ficar perto da sua casa, pelo menos ali vai ser melhor para você. E aí, assim, eu fui transferida para a agência de Campo Grande. Aí fui ali e fiquei vários anos, né, na agência de Cariacica. E lá você gostava muito de trabalhar na agência de Cariacica? Gostava bastante. Por quê? Lá eu me senti um pouco em casa. A agência de Cariacica sempre foi assim, sempre teve um local que a gente se confraternizava. Os colegas, né, os funcionários da agência, o pessoal terceirizado, a gente tinha uma convivência muito boa. A gente sempre compartilhava uns cafés, né, para ajudar no relacionamento. Ali, porque essa aí foi a primeira agência, que era em outro endereço. A chefe dali era a Jurete, ficou ali um tempo. Aí a Jurete depois saiu, aí a Marlúcia novamente me convidou para me ser chefe. Aliás, a princípio eu fui supervisora da agência, para ajudar nos trabalhos da agência de Cariacica. Aí fiquei ali uns 2 anos, eu acho, ou 3. Depois aí eu fui nomeada como chefe da agência. E aí a gente se mudou para outro endereço, na Expedito Garcia. Né? Aí na época já era a supervisão do Geraldo Pinheiro, era o gerente, a Marlúcia supervisora. E aí nós fizemos um trabalho muito bom com a coordenação da Marlúcia e do Geraldo, né? Então foi feito um trabalho de saneamento de processos. Porque antes existia assim, não existia nada no sistema, era tudo muito físico. Você via muitos processos na agência soltos, então era muito difícil você fazer uma pesquisa de trabalho, você procurar um trabalho, o trabalho ficava muito mais difícil. Então nós começamos, né, justamente com a supervisão da Marlúcia, esse trabalho que foi assim, bem complicado para fazer. Mas deu certo e funcionou. A gente tinha na época já um levantamento que eles iam e faziam dos processos, tinha um setor, né? Setor, acho que era do almoxarifado, alguma coisa assim, que ia e fazia levantamento de todos esses processos que existiam lá, fisicamente, mas não tinha no sistema. Então nós começamos a fazer esse trabalho de inclusão no sistema. Mas às vezes também o processo não tinha, esse processo a gente tinha que refazer.
Falava assim, tem processo de baixa. Cadê esse processo de baixa? Não existia. Aí a gente tinha que reconstituir os processos. Então foi um trabalho assim, manual, árduo, difícil, que foi colocado tudo no sistema, não só de baixa, até de auto de infração, de ECF, processamento de dados, muitos processos que existiam. Então nós conseguimos fazer esse trabalho e ficou assim, hoje, né, uma beleza. E aí foi assim, nós estamos avançando, né? Fomos avançando até chegar ao que estamos hoje, né? E hoje, né, a Secretaria da Fazenda está toda aparelhada, toda, né, já tudo online, tudo já modernizado. Então já é outro mundo, né? Outra realidade. Tudo mais fácil, mais simples. Mas com a sua contribuição e de outros colegas que... Sim, graças a Deus eu pude contribuir, eu acho, né? Uma parte pequena, mas contribuir. E isso com todo também, né? As pessoas que trabalhavam na agência, a nossa equipe, né? Pessoas, por exemplo, Mirinalva, a Ednete, Helena, que era auxiliar administrativo, sabe? Que sempre me deu maior força em tudo, esse trabalho, né, desses processos de baixa, de reconstituição. Ela ajudou muito, deu uma força muito grande para isso. Então, assim, eu sempre tive o apoio, né, dos colegas. Esse processo demorou quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que foi 1 ano ou mais, tá? Porque foi muito trabalho. A Marlúcia sempre ia lá na agência visitar, acompanhar o trabalho. Então, assim, foi um longo período. E depois você continuou lá na agência de Cariacica? Eu continuei até aposentar, né? A Ednete era supervisora e eu continuei até aposentar. E da época da ativa, quais são as coisas que você sente mais saudade? Exatamente isso, esse contato com os colegas, esse convívio com os colegas, esses momentos de confraternização, né, que igual eu falei, na agência de Cariacica, essa última, né, a última foi a Faça Fácil, não é a Faça Fácil, porque lá a gente perdeu um pouco a autonomia, né, lá eram órgãos do governo, então a gente não tinha aquela liberdade que a gente tinha nas nossas agências. Porque lá a gente se sentia livre, se sentia como se estivesse em casa, sabe? A gente fazia almoço lá, sabe? Tinha uma menina que cozinhava muito bem, a gente chamava todos os colegas, além do Geraldo, Marlúcio, as pessoas do prédio na época, sabe? Iam lá, a gente chegou a assar carneiro, sabe? A gente fez assim, às vezes era aniversário de alguém, a gente aproveitava, né? E chamava, e eram momentos muito bons. A gente fazia depois do horário, ou no horário do almoço, ou no café da manhã, antes da agência abrir. Então era o momento, né, da gente ficar papeando também, sabendo as notícias novas, né, da fazenda. Então eram momentos muito agradáveis, que eu tenho muita saudade, todos nós temos. Estava conversando ainda outro dia também com o Geraldo, Mirinalva, e a gente falando que a gente tem muita saudade desse tempo. E também eu gostava do contato do contribuinte, sabe? Porque antes os contribuintes em geral, contadores, clientes, eles iam na agência, né? Não era tudo virtual. Então, eles iam até na agência. Então, tinha esse momento de conversar, né? Além da orientação, né? Também a gente fazia amizades com isso, esse contato físico das pessoas. E eu gostava muito disso, por isso que eu gostava de trabalhar na agência, atender o contribuinte e poder ajudar. Eu ficava muito feliz quando eu conseguia resolver o problema deles, entendeu? E dessa época você tem todo esse período, né? Você ficou na ativa, alguma história engraçada, mais pitoresca, aqueles casos mais
mais complicados? Não, eu só lembro assim, né, de ter ocorrido 2 vezes do contribuinte chorar na minha mesa, sabe? Aquilo me comover, eu quase dá vontade de chorar também, se pudesse você poder tirar o auto de infração. Então, assim, é coisa que sensibilizava a gente, sabe? A pessoa assim, tão pura às vezes, que não sabia daquele auto, aí, sabe? Chorar de sair lágrimas, sabe? Ai, meu Deus. E você se aposentou depois de quantos anos de fazenda? Olha, como eu fiquei 7, né? Eu já estava com 20, eu aposentei com 32, eu acho, né? 25 mais 7, 32 anos de serviço geral, né? Porque eu tinha que ter 30. Aí deu 30, porque quando eu fiz 50 anos, eu tinha que trabalhar um e ganhar outro, porque eu não tinha idade. Entendeu? Sim. Aí eu podia me aposentar com 30 anos de serviço, mas como eu não tinha idade, eu tive que trabalhar mais um tempo. Naquela época era assim, né? Sim. E agora aposentada, né? Já há alguns anos, né? O que mudou na sua vida? Olha, eu pude aproveitar mais as coisas que eu não tinha tempo de fazer, né? Principalmente ficar muito tempo com a família, que eu sentia falta, que às vezes a vida era muito corrida, né? Como eu sempre tive cargo de chefia, então a vida era muito corrida, era pouco tempo, né, que se passava, então tinha dificuldade, né, desse tempo, né, junto. Tinha vontade de ter esse tempo junto. Então agora eu posso fazer o que eu gosto, o que eu queria fazer, que eu não conseguia fazer, né? Além de ficar com a família, né? As outras atividades que a gente sempre sonha em fazer. Então, uma delas é viajar. Eu sempre gostei muito de viajar, mas de vida assim, também, né? Os filhos pequenos, muito trabalho. Então, isso, assim, conseguia fazer alguma coisinha, né? Uns passeiozinhos, mas não era o que eu sonhava, de fato. Então eu consegui, né? Tô sempre fazendo uma viagem aqui, outra lá. De 2015 para cá, né? Quando você se aposentou. Exatamente. Quais foram as viagens assim que mais te marcaram dessas que você tanto queria fazer? Olha, viagem para o Peru, como eu te falei, eu fiz história, né? Então, principalmente, né, Machu Picchu, que era meu sonho desde que eu estudava fazer história, logo que eu entrei da cidade, assim. Eu tinha vontade de conhecer, a gente tinha planos de conhecer a cultura inca, né? Então, assim, eu sempre falava que ia, mas como é uma viagem que é considerada um pouco mais difícil para se chegar lá e tudo, eu fui adiando, até que em 2023 eu fui, eu e minha filha. Então, assim, achei um sonho, me apaixonei e tenho arrependimento de não ter ido antes, de não ter me esforçado mais e ter ido antes, né? Então, assim, foi ótima viagem. E recentemente eu fiz, né, Roma também, né, que fui lá. Eu já tinha ido, mas assim, fiz uma viagem muito boa com os filhos, então ela foi completa, né, pela presença deles. Visitei bastante lugares históricos também, então assim, foi uma viagem maravilhosa também. E só retomando um pouquinho, né, você falou dos cargos de chefia que você ocupou, sim, né, no seu período na fazenda. Como era ser mulher, porque a gente sabe que a categoria é uma categoria que ainda majoritariamente de homens, né? Ser mulher, ter um cargo de chefia, ocupar vários cargos de chefia, como é que foi? Conta um pouco pra gente desse contexto, assim. Olha, eu nunca senti diferença nenhuma, não. Eu acho que sempre assim, todos me respeitavam, sabe? A Secretaria da Fazenda sempre respeitou muito o trabalho das mulheres, sempre acolheram, nunca me trataram com indiferença por causa disso. E assim, eu sou muito grata, né?
pela função que eu sempre desempenhei, o respeito de todos, e não vi nada de diferente não, pelo fato de eu ser mulher, não. Sim. E o que te instigava mais a aceitar esses cargos de chefia? Olha, assim, eu fui convidada na época, a princípio eu nem queria, né? Relutei, porque eu achei que seria mais responsabilidade, como eu tinha 3 filhos pequenos, mas me falaram assim, me apoiaram bastante, né? Sempre estiveram dispostos a me ajudar no que eu quisesse, sempre tive o apoio do Geraldo, da Marlúcia, que eu falo porque era um gerente e, no caso, a supervisora na época, né? Então, sempre tive total apoio e sempre deu tudo certo, sempre foi muito bom, né? O tempo que eu fiquei ali, apesar de ser muita responsabilidade, mas eles acreditavam e achavam que eu ia dar conta do recado. E eu acho que eu consegui dar conta do recado, graças a Deus, né? E sou muito grata a eles por ter, né, acreditado no meu serviço e ter confiado em mim também, porque era um cargo de confiança, né? Então, eu me sinto honrada por isso. Dessas pessoas com as quais você trabalhou, você ainda mantém amizade? Se tornou amigo de colegas sim, de profissão? Com certeza, muitos colegas eu tenho, né? Em Batiba eu tenho vários, lá em Campo Grande também, né? Tem Ednete, tem Helena, tem Mirinalva, tem Joana, tem muitos colegas, né? Marlúcia, o Geraldo, tem muitos colegas. E a respeito do sindicato, né, do Síndico Fiscal, você é nossa afiliada, como é que você avalia o papel do sindicato no crescimento da carreira de auditor fiscal? Olha, eu acho assim, foi um avanço muito grande. Eles realmente fizeram e vêm fazendo muito pela categoria, a categoria dos fiscais, né, tiveram muito ganhos graças ao trabalho deles, né, desde a época, mas principalmente nesses 2 últimos, né, mandatos dos fiscais, gestão deles, né, eles têm feito um excelente trabalho em prol, né, de todos, e eu só tenho que agradecer a eles pelo trabalho que eles estão fazendo. Eu acho que a Secretaria da Fazenda, né, e os fiscais em geral, todo mundo só tem a ganhar, só tem que agradecer o trabalho deles. Um excelente trabalho mesmo. Dora, em nome de toda a sociedade capixaba, do povo capixaba, né, nós gostaríamos de te agradecer publicamente pelos relevantes serviços prestados, né, ao Estado do Espírito Santo, toda a contribuição que você tão generosamente ofertou, né, ao povo capixaba para o crescimento do nosso estado, né? Sim. Te agradecer por isso, em nome de toda a população que ainda não sabe, mas que a gente acredita que a partir dessa entrevista vai te conhecer um pouquinho mais, né? E mais uma vez agradecer por ter nos recebido e deixar aberto para que você faça as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço muito nessa oportunidade que o Síndico Fiscal, vocês, né, estão me dando, poder estar falando um pouco, né, dessa secretaria que abriu as portas, né, para mim várias vezes, e eu sou muito grata por tudo, né, o que eu fiz e o que eu tenho. Eu agradeço a Secretaria da Fazenda, sou muito grata mesmo por todos esses anos, né, que eu atuei na Secretaria da Fazenda, por todo esse tempo, né, foi muito bom, só tenho que agradecer mesmo, tá, e a vocês também, né, e eu acho agradecer, né, toda a equipe do Síndico Fiscal, né, que são pessoas maravilhosas, né, Demer, Fermo, o Geraldo, lógico, né, e assim, só tenho que agradecer a todos. Queria agradecer, né, a Deus, principalmente pela minha família, a
minha família, meus filhos, né? Meus gêmeos, minha filha mais velha, minha neta, por um presente, né, que Deus deu para mim. Depois de 10 anos, então Ele me presenteou com essa família que acabou ficando numerosa, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu tenho e o que Ele me deu. Então eu sou muito feliz por isso. Sou eternamente grata pelo meu trabalho, pela minha família, por tudo, né, que eu tive a oportunidade de ter e conhecer. Nós que te agradecemos e nosso muito obrigada, viu? De nada.